Olá pessoal, vamos lá, vamos começar a live. Vamos avisar o pessoal que já começou. O pessoal tá entrando. Aqui ficou legal, o pessoal tá me escutando. Deixa um joinha quem tá entrando e me escutando. Está tudo certo o som. Boa noite, Ricardo, Manuela, Vinícius, Aguinaldo. Bem-vindos. Vamos pegar aqui o tema da nossa live. Tô com o computador aqui hoje, ó, para ajudar. Que a live promete. Então vamos lá. Vou falar como funciona o método correndo com o coração. Por que eu quero falar do método, né? Na semana passada eu dei 4 aulas, né, sobre o método. Contei com a minha história, contei os métodos que eu uso, contei como respirar, como controlar a sensação de esforço. Cleo, Speed Runners, pessoal que corre, segue a Cleo. Ela tem vários projetos, é um grupo de corredores onde eles apenas se inspiram. Ela está com um projeto agora de doação de sangue para esse final de semana. O pessoal de São Paulo, Lemuel que está na live, se quiser doar sangue, fala com a Cleo. O pessoal vai estar se reunindo para isso. Também junta tampinha de garrafa, lacre de bebida de latinha, para poder ajudar algumas pessoas, para ajudar também animais. Dá uma acompanhada neles. Sensacional o trabalho que ela faz de motivação com o pessoal. Então, 2 grupos no WhatsApp, né, Cleo? Que lá, meu Deus do céu, não pode ficar postando muita bobeira lá não, que ela chama atenção. Se não colocar o treino também, ela já manda sair do grupo. É simples assim. Vou postar o treino que é para incentivar mesmo, tá? Mas vamos lá. E aí, o que mais que eu falei nas aulas foi que, além da respiração, a gente também controla a sensação de esforço através de uma tabela. E também contei como fazer parte da segunda turma do programa Correndo com o Coração e Pedalando com o Coração. São 2 métodos que eu criei, né, com base no que eu vivi. Quando eu voltei, né, eu pedalava indoor, dava aula de spinning. Aí eu voltei para minha cidade natal, fiquei 1 ano sem fazer nada, não tinha sala de spinning, não tinha nada. Eu ganhei 22 quilos naquele ano. 24. Eu fui de 70 para 94 quilos. Foram 24 quilos eu ganhei em 1 ano. E aí isso me assustou muito, sabe? E aí eu não tinha sala de spinning para voltar a pedalar. Aí eu comecei a correr na rua. Eu comecei a correr devagarzinho, passava mal, não conseguia, faltava fôlego, não faltava. Só que eu fiz igual a maioria das pessoas, só saí correndo por aí, né? E aí, com o tempo, eu fui querendo me aprofundar nisso, porque eu fui para uma competição e eu me frustrei, porque quando eu estava chegando no 4º quilômetro, passou os quenianos do meu lado, assim, ó, terminaram 10 quilômetros, não tinha terminado de chegar no 4. E eu falei, não pode, eu tenho que pelo menos terminar 5 para eles terminar os 10, né? Simples. E aí eu comecei a treinar e eu comecei a estudar um pouco mais sobre corrida, querer entender os métodos e planejar os meus treinos. E aí foi quando eu comecei a melhorar a minha respiração, comecei a melhorar a forma com que eu corro, eu descobri que tem cadência, eu descobri que tem uma série de formas de correr e de pedalar. E por que eu falo primeiro da corrida? Porque foi ela que eu comecei depois de ter engordado esses 24 quilos. Eu comecei correndo e sofrendo muito. Depois de 1 ano na corrida, aí eu voltei a pedalar. Eu peguei a bicicleta, estava encostada lá no quartinho, no fundo, na despensa. Limpei ela, levei na bicicletaria, falei, dá um trato que eu vou voltar a pedalar. E voltei a pedalar e senti dificuldade, ia para a subida. O que é aquilo? Faltava fôlego, faltava perna, precisava Jesus descer do céu para me dar fôlego. Eu senti que eu ia encontrar com ele naquele momento, porque faltava ar, doía a perna e era um negócio horroroso. Então isso eu fui treinando e praticando. Aí eu conversei com um amigo meu em Campo Mourão, onde eu morava, ele me passou os treinos por 1 ano.
E na época eu treinava corrida e ciclismo, eu alternava os dias e eu faço isso até hoje. Aí depois eu parei com o acompanhamento dele e comecei a entender e melhorar a forma com que eu fazia isso. E eu sempre fui uma pessoa que prestou muita atenção em detalhes. Inclusive hoje, quem viu meus stories, eu estava correndo com a Roberta e ela foi correr de boa e sentiu, por ela ter passado o estresse, a frequência dela estava muito alta, porque o dia dela foi um pouco tumultuado. Eu falei, calma, pensa na sensação de esforço. Mas a minha frequência cardíaca, eu falei, esquece isso. Pensa o que adianta você olhar para a frequência cardíaca e não saber interpretar ela. Hoje me perguntaram nos stories, aí eu acompanho cadência e acompanho frequência cardíaca. Do que se adianta ter esses números e não saber o que fazer com eles? Você não sabe nem o que significa estar em 120 batimentos, o que está em 190 batimentos. Uma vez uma pessoa me perguntou, Daniel, meu batimento chega em 175, eu paro de pedalar, eu vou morrer. Não sabe o que significa. Para que eu vou colocar esse relógio para me dar esse monte de informação? Eu vou saber minha frequência, eu vou saber minha cadência, vou saber até o tamanho do passo que eu dou na corrida. Para quem tem lá na bike o cicloergômetro, tem lá controlando a potência, não sabe para que usar. Então eu preciso falar com vocês, com você que não tem esse relógio ou que tem, mas não sabe nem respirar ainda. É para isso que eu criei o método correndo com o coração e pedalando com o coração. O que acontece quando você tem esses métodos na sua mão? Você facilita a sua respiração e controlando a sua respiração você consegue entender quando você vai fazer um treino faltando ar, quando você vai fazer um treino só de rodagem, um treino, vamos chamar de fraco teoricamente, eu já explico por que ele não é tão fraco assim. Por que você vai fazer o treino dessa forma? Por que tem que sobrar ar, tem que faltar? Por que tem que respirar pela boca, pelo nariz? Então é isso que eu vou falar com vocês aqui na live hoje, porque esse método funciona. Tem 220 pessoas, ó, tá aberto aqui na minha frente, 219 pessoas no grupo de ciclismo e mais 152 pessoas de corrida. Todas elas se beneficiaram disso de forma gratuita. E aí eu preparei isso para que lá no grupo o pessoal da corrida melhorasse especificamente os 5 km e podendo levar isso para o 10. Por que podendo levar para o 10? Porque tem como, que os volumes de treino comportam um 10 km, então você vai tanto no 5 quanto no 10 km ter o seu melhor resultado, porque lá você vai entender esse método. Eu já chego nele. E o pessoal do ciclismo, a mesma coisa, além de ter lá dicas especiais, principalmente o pessoal do ciclismo, que é a técnica do pedal redondo, que é a forma com que vai girar o pedal, e a técnica de subida que eu uso, que é começar subindo de uma forma mais controlada até o meio, do meio para cima começa a pôr intensidade, terminando com muita intensidade a subida e fazendo uma transição para o plano, para a descida, de uma forma que você consiga descansar em alta velocidade, em vez de ter que parar, esperar o ar voltar para voltar a pedalar. Então é isso que eu vou te ensinar agora e vou explicar como funciona esse método. Por que eu preciso explicar isso? Porque as inscrições estão abertas e acaba segunda-feira. Se completar 100 vagas antes, acaba antes. Se não, segunda-feira, dia 9, é o último prazo para quem vai fazer inscrição. E por que eu não vou continuar com as inscrições abertas depois? Porque eu vou dar atenção para esse pessoal. Inclusive, ó, eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui e tudo isso aqui de revisão dos treinos que já estão lá na plataforma. Então, todos os treinos liberados para quem já adquiriu. E esse pessoal já começou a fazer os testes, inclusive tem um post nos meus stories, pode conferir lá, com o pessoal já mandando os resultados para a gente ir comparando. Então, no que consiste o método? A gente precisa primeiro entender os métodos de corridas que já existem e que eu uso eles para poder entender tudo isso. Então, o método fartlek, que é aquele que você brinca com a velocidade, e eu costumo dar como exemplo sempre aquele que você faz assim, ó, corre 1 km leve, 1 km moderado, 1 km leve, 1 km moderado, e você vai brincando com a velocidade, e isso você faz no plano. Uma outra forma, plano, toda vez eu falo plano, parece que eu não sei falar. Então, outra forma de você usar o método fartlek é corre
1 quilômetro no asfalto, corre 1 quilômetro na terra. Eu consigo fazer isso porque na estrada, é uma estrada rural asfaltada aqui, então eu vou para a terra, volto para o asfalto. É só dar um pulinho para o lado e eu estou na terra. Eu consigo fazer isso. Ou faz na grama. Tem pessoal que tem acesso a campo de futebol ou treina em pista de atletismo, tem a grama e tem a pista. Então corre um pouco na pista, um pouco na grama. Isso é fartlek. Porque quando você muda o piso, automaticamente você muda a velocidade. Lembra? E isso é brincar com a velocidade. Então é fácil e simples o método fartlek. O método intervalado é também conhecido e às vezes confundido como HIIT, porque o HIIT ele normalmente ele é muito curto e o intervalado permite com que a gente faça esforço com um pouco mais de tempo. Então, de que forma acontece? Eu gosto muito de trabalhar com 400 metros, apesar de lá no método ter os 50 metros, ter 100 metros e 200 metros, tá? Mas você faz lá 400 metros o mais rápido que você puder e depois faz os intervalos. E os intervalos podem ser parado ou pode ser em movimento de caminhada ou movimento com um trote leve, mas que seja muito baixa a intensidade. Por que que precisa ser muito baixa essa intensidade? Para que alguma subida também encaixa nesse modelo. Sim, já explico, Lidiane. Então, tá lá, correu muito rápido, 400 metros, dá tudo, 100%, vai faltar fôlego inclusive, vai dar aquela sensação que vou morrer afogado. Isso tem que acontecer, porque é muito intenso. Quando os treinos são muito intensos, ele precisa faltar fôlego. E eu já vou ensinar você como entender, como você vai perceber isso. E aí nós vamos também ter um método de ritmo. O método de ritmo é quando você coloca o ritmo que você quer correr na prova. Para quem usa a carga pace, e a carga pace é a força com que você vai fazer para correr. Como assim, Daniel? O meu pace, por exemplo, é de 5. Eu faço 1 km em 5 minutos. Ótimo, então sua carga pace média é essa. Então quando você quer mais intensidade, você corre mais rápido que isso. Quando você quer menos intensidade, você corre mais devagar. O pace vai ser mais alto. Ao invés de 5, vai ser 5,5, 6, 7. Por exemplo, hoje meu pace final deu 8. Mas eu tive caminhada no meio, tive trote, enfim. Tive todo o meu planejamento. Então, é dessa forma que você calcula a carga do seu treino, que é a carga da velocidade média de treino. Porque lembra, eu expliquei aqui na live anterior, a semana passada, que pace não é velocidade. Pace é a média de tempo que você leva para percorrer 1 km. É isso que é pace, né? Então, outro método também, além desse de ritmo, que você vai impor isso, você também tem o longo. O longo todo mundo sabe, é aquele treino que demora muito. Você vai mais longe do que costuma. Normalmente o pessoal usa isso para fazer aquele desafio. Nossa, eu nunca corri 10, hoje eu vou correr 10, eu corro só 8. Beleza. Só que tem um pessoal que acaba extrapolando às vezes. Que está acostumado a correr 10, quer correr 20 do dia para a noite. Aí acaba forçando demais. Normalmente esses treinos são intensidades mais baixas por eles serem de grande duração. E aí, por que demora tanto e não dá para ser intenso? Porque ninguém consegue manter uma intensidade muito alta por muito tempo. Vocês vão entender quando eu falar da respiração e da intensidade. Outro treino é o regenerativo, que é, por exemplo, o que eu fiz hoje? Hoje eu fiz um treino regenerativo. Por quê? Porque eu vinha de uma sequência de 3 dias de gripe de cama, aí eu treinei segunda e terça. Aí embaixo da minha axila ameaçou nascer um furúnculo, aquela espinha interna que dói muito. Cleo, tem uma setinha aqui, ó. Aqui, um aviãozinho, você clica nele, vai aparecer um monte de nome, você seleciona para quem você quer enviar, para convidar as pessoas para essa live. Quem quiser fazer isso, pode fazer, tá? Esse aviãozinho, para mim, tá aparecendo bem aqui, ó. Aqui para mim aparece caixa de pergunta, aqui pessoas que estão me convidando para fazer parte da live, aqui para eu colocar filtro, quer ver, ó? Ó, mudei o filtro, outro filtro, mas enfim, vou deixar esse filtro que eu fico bonito nele, eu gosto de usar ele nos stories. E aí tem uma sequência de fotos aqui também para usar, não vou usar filtro nenhum. Então, só vim aqui no aviãozinho.
Voltando então, tem o treino regenerativo, que foi o que eu fiz. O que o treino regenerativo faz? O treino regenerativo, ele serve pra... Vocês estão rindo da cara de morango, né? Vocês não viram quanta careta tem nessa série. No WhatsApp, não sei te falar, Cleo. Não sei. Vou ficar devendo essa pra você. Aí, ó. Só falar pra entrar nesse, ó. O Lemuel colocou aí. Manda meu Instagram lá no grupo. Fala que tá tendo a live. Vai demorar. E a gente espera aqui. Não, eu vou falando, depois o pessoal... Eu vou tentar deixar lá a live salva, tá? Então vamos lá. Regenerativo é um treino que eu consegui fazer ele. Ele normalmente é mais curto, menos intenso. Então ele foi muito leve hoje. O pessoal que me acompanha sabe, o meu recorde pessoal é fazer 20 km em 20 minutos, que é um pace de 4 minutos por quilômetro. Hoje eu fiz um pace de 8, né? Então é bem lento para mim. E eu fiz só 6 km, por exemplo, em comparação com o pace que eu fiz segunda, foi 10, com a distância que eu fiz segunda foi 10 km. Então assim, isso é um treino regenerativo, mais curto e menos intenso para que você consiga recuperar. Por exemplo, eu ainda tô meio fanho, né? Grande Álvaro, o pai babão, bem-vindo à live, meu querido. Então assim, eu usei ele para eu me manter em movimento, mas descansando meu corpo, sem intensidade, tá? E por incrível que pareça, foi muito intenso para mim, que eu terminei morrendo de fome o treino. Ele deu quase 1 hora correndo só 6 km, foi assim, bem lento mesmo, e mesmo assim ainda me deu muita fome, porque realmente meu corpo mostra estar um pouco debilitado, então eu vou manter essa intensidade baixa por um tempo, tá? Mas vamos lá, como eu vou usar todos esses métodos que eu falei lá, do fartlek, intervalado, o ritmo, o longo, o regenerativo, e como eu vou respirar em cada um deles. Eu costumo definir assim, ó, existe uma tabela que vão notas de 0 a 10, tá? E a gente dá nota para esse esforço. Como assim? O esforço é aquilo que você sente na perna, né? Porque às vezes você sente que a perna tá leve, mas a respiração tá ofegante, e vice-versa. Por exemplo, quem pedala, faz um treino de cadência, que tem que girar muito, a perna fica leve. A sensação é leve, mas ele é muito rápido, isso faz a frequência subir e fica muito ofegante, né? Mas quando você está com a cadência maior, que você está com mais carga, você pedala mais lento, a perna arde muito, fica pesado, mas o fôlego nem tanto. Então a gente precisa entender essas duas sensações. Então a tabela de sensação de esforço, de 0 a 10. Nota 1, 2 e 3, muito fácil. Onde você conseguiria fazer esse esforço por várias horas, ou até mesmo o dia todo. Isso é uma nota 1, 2 e 3. Nota 4 e 5 eu consigo fazer por poucas horas e ainda tá fácil. Não tá muito fácil, só tá fácil. Normalmente a gente usa isso para fazer o longo, que eu expliquei aqui. Como que é o longo? São grandes distâncias. Então, se você pegar o pessoal mesmo que faz Ironman, o pessoal que faz maratona, eles trabalham nessa zona aí de zona 2 para zona 3, onde tá de fácil a moderado e a frequência fica baixa. O Álvaro ele é triatleta, ele pode confirmar isso para mim, né? É simples assim, a frequência fica baixa e você faz uma intensidade leve, com intensidade leve, fácil. Então você faz ela por algumas horas. Na zona 3 você já começa a ficar ofegante, certo? Então quando você começa a ficar ofegante, você percebe que já a perna também tá moderada, a perna já não tá tão simples assim, mas também não tá difícil, né? Aquele famoso mais ou menos é o zona 3, né? Então, e a respiração tá um pouco ofegante, você consegue conversar, mas, sabe, tá ofegante. Beleza. Aí quando a gente começa a entrar em zona 4, que normalmente zona 4 e 5, a gente já começa a estimular as intensidades de potência, onde a gente quer ganhar velocidade, a gente quer ficar mais rápido, mais intenso no que a gente faz. E aí isso não dura por horas, isso dura por minutos.
né? A zona 4 você mantém ali por 15, 20 minutos, às vezes 30 se souber controlar bem, e você fica muito ofegante. Você fala pausadamente, tá? Você fala muito pausado, porque não sai o fôlego, né? Isso é difícil, e a perna arde, a perna queima, isso é difícil de fazer. E a zona 5 é normalmente para bike, é um negócio mais tipo assim, é 150 que eu tô falando, é 150 mesmo. Se você fizer cálculo lá, vai dar 150% de esforço, é o zona 5, 120%. É muito acima do que você realmente consegue, porque isso estimula você a ter velocidade, a ser rápido. Só que isso não dura minuto, tá? Dura alguns segundos, no máximo para arrebentar 30, 40 segundos com muita intensidade. Então é assim que você classifica a nota 10, que é a zona 5. A zona 4 é a nota 8 e 9. O difícil, né? O muito difícil aí já entra nessa sensação que eu falei de uma sensação que falta ar. Parece que se você tenta falar no final desse... Você faz lá um sprint e ele realmente se atingiu a zona 5, se você tenta falar, você afoga, não sai nada, porque você fez algo muito intenso. E a respiração é como eu venho comparando isso com essa zona de intensidade. Porque como eu disse, às vezes você está com uma marcha muito pesada, a gente chama de treino de Big Gear, que é quando você usa só o coroão na frente, a gente faz isso muito na speed, né? Coloca o coroão na frente, pequenininha atrás com a traquinha, lá a minha bicicleta fica 54,10, o pessoal que pedala vai entender melhor, tá? Para quem corre, é quando você faz muito passada mais larga, a passo maior e mais intenso, né? Isso faz muita força, tá? Às vezes você tá fazendo isso, mas a sua frequência não tá lá em cima, você consegue respirar, né? Porque você tá controlando isso. Então são formas diferentes de você ir estimulando isso. E o grande barato aqui do método com o coração, tanto correndo como pedalar com o coração, é exatamente eu ensinar esses detalhes, essas sensações, e a gente vivenciar elas e procurar entender elas em cada treinamento. Quando você vai lá para a plataforma onde estão as aulas, e elas já estão todas gravadas, tem um site chamado Nutror, onde você vai ter acesso a uma plataforma com essas videoaulas, por isso que é um curso de treinamento, porque tem eu, igual eu estou aqui com vocês agora, conversando e explicando, hoje eu treino assim, explico como fazer a preparação do corpo para não sair que nem louco. Preparou o corpo, aí eu ensino, você vai fazer o aquecimento dessa forma, com essa sensação, com esse ritmo, você tem que sentir isso. Agora você vai fazer tal esforço com tal, eu explico o que você tem que sentir. E quando você vai lá e sente isso, a resposta do seu corpo é diferente, porque você está tendo a sensação que precisa ter. Independente se você tem ou não a frequência cardíaca, a cadência, a potência e tudo que você quiser, independente disso, porque o que você mais vai ver e é levado em consideração em pesquisas é exatamente essa tabela, chama tabela de Borg, é uma tabela usada pelos cientistas. Por quê? Tá lá que o cara fez todos os cálculos e a potência do pedal do cara tá em 300. Aí você pergunta pro cara, qual a sensação? Ele fala, nota 7. Porra, errou. Aí você começa, aí a hora que você chega na intensidade 10, você vai descobrir que a potência dele melhorou, que ele tá melhor, e aí, bom, Geraldo, e aí você vai melhorando isso, e você vai entendendo, e você tem a resposta que seu corpo precisa. Porque se você quer estimular, eu chutei aqui o suporte. Se você quer melhorar a velocidade e vai para um treino de sprint, você tem que sentir o que ele tem que te proporcionar. Não pode ser um treino onde você não consiga terminar ele. Como também não tem que ser um treino que você não vai atingir essa frequência, porque senão ele não é mais um treino intervalado de zona 5. Ele é um intervalado de zona 3, de zona 4, de zona que você fez, mas não aquela que tinha que dar a resposta que você queria para o seu corpo. Então, esse é o grande diferencial do método que eu estou lançando e eu estou querendo que você faça parte. Porque é lá que você vai entender cada momento desse. Por que que você também precisa entender isso, Daniel?
Ah, beleza, você vai para uma prova, aí você tá lá em ritmo de prova, que normalmente é uma intensidade ofegante, bastante ofegante, entre zona 3 e 4, provas de 1 hora ali, bem controlado, você mantém isso. E aí o que acontece? Você encontra uma subida, chega no meio da subida, independente se é corrida ou ciclismo, quebrou. Chegou lá em cima, tem que andar, ou tem que parar a bicicleta, descer da bicicleta. Pessoal, ó, então o Trilhas Evento deve falar melhor que eu isso, ó. O que você vê quando o nego começa lá embaixo forçar na subida? Chega no meio, ele não aguenta mais, você vê que o cara começa a diminuir a velocidade, e quanto mais força ele faz, pior fica a situação, porque ele já queimou a etapa lá embaixo. A hora que ele chega no final da subida, ele não consegue falar, ele não consegue descer da bicicleta, que as pernas não estão tão mole, e aí ele para. Ele fala, aí ele perdeu ali 5 minutos para voltar a respirar e continuar o pedal. Beleza. Se ele tivesse feito essa subida mais lenta, no meio começasse a colocar 1, 2 marchas e intensificasse um pouquinho, no finalzinho ali, no último terço da subida, aí sim ele colocar a marcha que ele queria ter começado, intenso, fica em pé, precisa de repente sprintar um pouquinho, o que vai acontecer? Ele terminou a subida e ele consegue manter a bicicleta em movimento. E aí a bicicleta começa a ganhar velocidade, porque é plano. E a marcha automaticamente fica leve, sem você mexer. Por quê? E a perna, quando você está correndo também. Porque ficou plano, a intensidade da inclinação acabou. Então você aumenta a velocidade tranquilamente. E engraçado, é nesse momento, que lembra que eu falei das 2 sensações? Que a sensação de respiração e de intensidade muda? É nessa hora. Por quê? Nessa hora fica leve, o ar volta e você consegue respirar fácil com uma intensidade que estava alta. E aqui você começa a entender que a transição subida plano ou a transição da subida para a descida é que fica fácil. E em vez de você chegar no final da subida, você ter aquela sensação de prostração, de muito cansaço, você ultrapassa todo mundo. É aí que você supera. Quando você vê que o pessoal começou muito forte, começou a diminuir no meio e você está controlado, começa a forçar aonde esse pessoal começou a quebrar. Porque você vai ultrapassar eles, eles vão chegar lá em cima, eles ainda vão ter que parar para recuperar o fôlego e você vai embora. E tanto faz isso na corrida como no ciclismo. A diferença tá que você vai estar numa bicicleta ou você vai estar correndo, tá? Outra diferença é que se você, na bicicleta, você pode errar a marcha, né? E aí você demora um pouco para recuperar essa velocidade durante a subida e se encaixar de novo. Na subida é só controlar. Começou a subida, diminui um pouco o tamanho do seu passo e deixa ele um pouquinho mais rápido. Não é muito mais rápido. Deixa o seu passo um pouquinho mais rápido e vai até o meio. Você vai perceber que, óbvio que você vai ficar um pouco mais ofegante porque você está numa subida. Mas, ao mesmo tempo, você sente que a sua perna está confortável. E aí, ali no meio da subida, você aumenta um pouquinho o tamanho do passo e mantém a velocidade dele. Você vai perceber que ainda vai ficar mais ofegante, mas sob controle. E no final, isso simplesmente acaba, porque acaba a subida, esse esforço continua e a sua velocidade aumenta. Seu pace fica mais rápido. Engraçado que normalmente você consegue os primeiros metros depois da subida, quando você usa essa forma que eu estou explicando, você consegue correr mais rápido do que o normal. Porque a sua sensação de esforço era tanto na hora que você estava durante a subida, que a sensação é que está leve no plano. Então você consegue progredir de forma mais fácil. E aí você vai ajustar para aquele pace que você já treinou nos treinos de ritmo. Você treinou correr, sei lá, com pace de 5, mas a gente, lá no método, a gente vai entender esse ritmo de prova com sensação e não com pace, porque é um método onde todas as pessoas precisam ter acesso. Se eu falo para você fazer um pace de 5 e a pessoa consegue fazer um pace de 3 ou consegue fazer um pace de 7, eu posso machucar quem faz o de 7 e ficar muito fácil para o de 3. Então, aí é que mora também a individualidade do programa. Por que individualidade? Porque é o que eu falei, a minha sensação entre zona 3 e 4, que é um ritmo de prova, tá? Para mim é um pace de 4, 4 e 15,
Para outras pessoas é um pace de 5. Então quando eu sinto a mesma intensidade que você, eu vou estar em uma velocidade e você vai estar em outra. E é aqui que fica individual o treino. É aqui que eu respeito a individualidade biológica. Vamos dar um exemplo simples. Pego aquela pessoa gordinha ou aquela pessoa que quer começar hoje, que é sedentário. Ela vai sentir esforço em zona 3 já na caminhada. Entende? E para mim, zona 3 é correr com pace de 5. E aí? Entende como isso fica muito específico? A pessoa vai ter a mesma respiração que a minha, a mesma forma de sentir a intensidade, com velocidades totalmente opostas. E eu consegui montar tudo isso num método. E um método com o coração eu consigo atingir o pessoal do ciclismo e o pessoal da corrida. A diferença também está, claro, nas distâncias, porque eu estou trabalhando de forma específica de 5 a 10 km na corrida e com intensidade e velocidade de média 30 km por hora, e nós vamos trabalhar para isso. E por isso lá é um pouco mais específico para o ciclismo. Aí o pessoal vai me perguntar, mas por que eu já faço essa média e vou ter que adquirir isso? Eu já explico. Então, para o pessoal do ciclismo, é específico para fazer o 30 km em uma hora, certo? Se você faz 30 km em uma hora, quando você aumenta para 40, para um pouco mais, você diminui pouca coisa, 28, e depois você vai mantendo esses treinos e vai só aumentando o volume, você consegue fazer 60 km com média de 30. Inclusive o Ricardo, que estava aqui na live, conseguiu essa semana, me mandou um print, professor, consegui. Ele me mandou um print. Cara, o cara 5 semanas atrás fazia média de 15, simples assim, média de 15, hoje, dessa vez ele fez 60, que é 2 vezes o que o programa promete. E ele nem entrou no programa ainda, ele está na comunidade de treino gratuito. Só que lá é mais específico. A comunidade de treino gratuito não tem essa especificidade. E esse é o diferencial. Tá? E é bem engessado a comunidade de treino gratuito. Quem quiser, inclusive, depois me chama depois da live, eu mando o link para ir para a comunidade. Tá? Porque lá é segunda-feira treino de ritmo, terça intervalado e sexta-feira treino contínuo, e aí no treino contínuo eu posso colocar o progressivo, regressivo ou o progressivo contínuo, que são as 4 formas que tem de método progressivo. Então a gente brinca dessa forma lá, só que é engessada, a corrida é 40 a 45 minutos, e aí o Ricardo confirmando o que eu falei, e o pessoal do ciclismo são treinos de 1 hora, ponto. No treino lá do pedalando com o coração, pode levar mais tempo, pode levar muito mais tempo. E é aí, lembra, que entra a individualidade. Tem as distâncias, nós vamos trabalhar com treinos de 30, 40, 45 km. Na corrida, o treino é para ficar rápido no 5 e no 10 km. Então nós vamos trabalhar com corridas de 5, de 7, de 8 até 10 km. Nós vamos trabalhar todo esse volume e ele vai subindo aos poucos, diminuindo em outros momentos, depende qual fase do treino você vai estar. Como eu disse, já revisei tudo hoje. Eu quero, inclusive, eu nem ia falar isso aqui, mas eu já contei pro pessoal, eu vou regravar as aulas, porque eu gravava no celular, agora eu tenho uma webcam com uma qualidade de imagem melhor, então eu só vou substituir as aulas, não vou mudar o método, porque o método funciona, já está aprovado. Teve a primeira turma em novembro na Black Friday, que já está realizando, já estão acontecendo com os seus treinos, e agora nós estamos com a segunda turma. E qual é a forma que você tem de participar? Quem está lá no grupo da comunidade de treino gratuito, tem o link lá, tem contato comigo direto. Quem não está lá, no link da bio aqui, vai entrar na minha bio, lá na página principal tem um link, tem lá, pedalando com o coração, correndo com o coração, que são as formas que tem para ir para a comunidade. E o terceiro item é o meu WhatsApp, só entra lá, vai abrir a tela do WhatsApp e vai me mandar uma mensagem, eu mando para vocês o link, tanto para participar do programa ou para ir para a comunidade. Ou pode também estar me chamando aqui, inbox, no final da aula, se quiser já ir me chamando também, sem problema. Mas eu não queria que vocês saíssem aqui para poder me prestigiar e eu também poder ensinar mais para vocês, até porque tem uma surpresa no final da live e que eu só vou falar na hora que eu falar tchau, eu vou contar essa surpresa. Então quem já passou aqui e já saiu, vai ficar desavisado ou vai ficar sabendo depois se ver os meus stories. Enfim, então quem quiser fazer parte são essas formas. Daniel, quanto custa? Já pensaram em escrever? Não precisa escrever.
custa menos de R$ 2,50 por dia. Como são 5 semanas de curso de treinamento, tá? Custa R$ 79,70. Isso dá metade do valor da assessoria. E a assessoria é mensal. Ó, para vocês verem que condição exclusivamente para essa semana. Então, em vez de 150 tá por R$ 79,70 e pode dividir em 12 vezes de R$ 7,90, tá? Tá quase R$ 7,97, né? Então, é simples, é de fácil acesso, porque eu quero que vocês consigam entender todo esse método que eu expliquei aqui. O método de como aplicar cada treino, de como respirar, de como entender a sensação de esforço. E aí sim, vocês vão começar a ter resposta dos treinos. Porque o que a gente faz? A gente machuca o corpo no treino, certo? São as microlesões, igualzinho na musculação, tá? Então a gente provoca essas microlesões de forma proposital. Para quê? Para que você tenha uma recuperação, porque é tudo embasado em estudos científicos. Como assim? Então, foi estudado que com o estímulo intervalado, como é o estímulo de ritmo, cada estímulo dá uma resposta, e é uma resposta padrão para todos. Então, quando você estimula da forma correta, você tem a resposta que você quer. Então, você não aplica de qualquer forma esse método. Você aplica o intervalado para você ter potência, e essa potência vai fazer você ganhar velocidade. Então você aplica ela, machuca o seu corpo, para o seu corpo, na próxima vez que você for fazer ele, tá recuperado de uma forma com que você consiga fazer. O que acontece é que às vezes você precisa aplicar por várias semanas. Então você aplica uma vez essa semana, uma vez na outra semana, uma vez na outra semana, uma vez na outra semana. E aí você vai ficando rápido, porque o seu corpo machuca e ele recupera e te dá condições. Aí você consegue fazer mais esforço. Então ele machuca de novo, você fez mais esforço, recupera, e aí isso vira um ciclo. E é assim que a gente consegue as evoluções que a gente precisa para ter cada resultado pensado de forma organizada e planejada. Entendeu? Então, dessa forma você vai ter todos os resultados que você precisa. E você não precisa comprar um GPS para pôr no braço ou na bicicleta. Você não precisa trocar de bicicleta porque a sua bicicleta é antiga. Não, você precisa treinar o seu corpo da forma correta. E por que eu não falo, Daniel, você precisa treinar a sua perna? Porque você não corre só com a perna, você não pedala só com a perna. Quando você pedala, você precisa segurar o guidão, precisa deixar o ombro contraído, o abdômen contraído e estabilizado. Na corrida, você tem o balanço do braço, então você tem mais movimento de ombro do que de perna. Você tem mais tensão em abdômen para manter a estabilidade do corpo do que o movimento de perna. E por isso eu falo, você vai correr e pedalar, você não tem que pensar só na sua perna. Pensa no seu corpo como um todo. Senão, se você não pensar no seu corpo como um todo, vamos dar um exemplo, o pescoço, ele ia cair. Tum. Então você precisa de uma estrutura como um todo. E o método correndo com o coração e pedalando com o coração vem exatamente de encontro a isso. Por quê? Porque antes de todos os treinos, desde a comunidade de treino gratuito, na programa, na assessoria de treino individual, em todos os lugares eu ensino como você vai preparar o seu corpo. E é ativando o abdômen. Você pode fazer uma prancha de 1 minuto, por exemplo, ou uma sequência de 30 abdominais curtinho. Ótimo, ativou o abdômen. Aí você vai terminar de preparar o seu corpo com alongamentos dinâmicos. Pacto, meu parceiro, teve comigo 2019 inteiro, me ajudou a participar da Copa Interior de São Paulo. Pacto e Bites, quem precisa fazer declaração de imposto de renda, chama eles inbox. Eles vão te dar todo o auxílio. Estão com um canal no YouTube, sucesso. O Rones, que é o dono, tá lá dando dica, ele pessoalmente de frente para a câmera, como eu faço aqui lá no YouTube, ensinando como fazer a declaração de imposto de renda. E mais que isso, eles ainda têm um programa para sua empresa, para fazer controle de estoque, gerar nota fiscal, e tem toda a assessoria que você precisa, jurídica, que o Rones também é formado em advocacia. Eu não podia nem falar isso, ele vai brigar comigo e eu não quero nem saber. Manda a OAB falar comigo porque eu falei porque eu quis.
Essa live, inclusive, está gravada. Manda o AB falar comigo, Rones. Débora, não fico sem fazer prancha. Todo início de treino, prancha, depois o resto. Por quê? Porque primeiro você tem que ter estabilidade de abdômen, como eu estava explicando. Quando você contrai o abdômen, você tem um corpo estável, o quadril fica na posição correta. Se o quadril for para dentro, tanto no ciclismo quanto na corrida, vai dar dor no joelho, vai dar dor no tornozelo, porque é onde está o impacto. E você tem esse, sabe, não vou chamar, pessoas mais idosas têm o bumbum para dentro. Ou então, pessoas que trabalham muito sentado, têm o bumbum para dentro, tá? Cuidado, vocês precisam ativar a lombar de vocês. E é na prancha. A hora que fazer a prancha, lembre de deixar o bumbum um pouquinho empinado. Vai arder as costas. É para acontecer isso. Porque você ativando isso, você vai deixar o quadril bem posicionado. E aí você não tem dor no quadril, não tem dor no joelho, não tem dor no tornozelo. Eu vou contar para vocês uma história. Primeira vez que eu fui correr 20 quilômetros, eu acompanhei a Rose, uma moça aqui da cidade. Ela ia fazer a maratona do Rio. Inclusive a Débora vai fazer também esse ano. Há 2 anos atrás a Rose foi fazer. Gratidão eu, Débora, que você está me prestigiando, você está aqui. Não me agradeça, só coloca tudo em prática. Inclusive a gente conversou bastante sobre a maratona que ela vai. E enfim, e nesse 20 km que eu fui, a gente vai 10. No Speedrunners fazemos o desafio prancha, isso. Lá no Speedrunners tem gente que faz 5 minutos de prancha. Vocês acham que eu estou pedindo muito 1 minuto? Se eu tiver errado, a Cleo vai me desmentir aqui agora. Tem gente... A Cleo, se eu não me engano, fez 8. Qual que é o seu recorde, Cleo? Bota aí. Bota aí. A galera não tem noção do que é a tal da prancha. E eu fui. Chegou lá no 10, a gente voltou. A hora que chegou ali no 12, era 20. A hora que chegou no 12, meu joelho começou a dar pontada, dar pontada, dar pontada. Falei, não é possível. Deixa eu ver minha postura, como é que tá. Aí sabe quando você faz assim, ó? Meu joelho fez assim, tec. Na hora, porque o meu quadril tava retraído. Eu tava dando compressão demais. A hora que eu endireitei o quadril e a coluna, o joelho fez assim, ó, voltou pro lugar, parou de doer na hora. Juro, parece mentira o que eu tô falando. Nunca mais eu deixei de prestar atenção na minha postura na corrida. Sempre correr elegante, abdômen para dentro, bumbum, não é empinado o bumbum, é no lugar, é reto. Meu recorde, 10 minutos de prancha, é um absurdo que essa mulher faz, vocês não têm noção. E tem galera lá que eu vi, acho que semana passada, a Cleo, acho que eu não fico olhando o grupo, mas tinha um pessoal que fez 7 e 8 minutos. 7 e 8. Tem a Gil, ela ganhou um sorteio, tá terminando inclusive o presente que ela ganhou lá no sorteio. Ela já faz 5 minutos de prancha, essa ativação de abdômen dela. De tão bom. O que eu tô falando aqui não é loucura, gente. Eu não fiz pós-graduação à toa, eu já não venho desde 2006 estudando à toa, né? Então, assim, faz muito tempo que eu tô pesquisando para vir aqui falar para vocês. Eu não ia dar minha cara ao vivo, a tapa aqui, para falar bobeira. Façam a prancha antes de começar o treino. Façam o alongamento dinâmico. O que é o alongamento? Em vez de fazer o alongamento parado assim, ó, e a mesma coisa na perna, faz ele com movimento. Eu vou ensinar ao vivo, não percam essa, vocês não vão ter essa chance de graça aqui nunca mais na vida. Se quiser, vai lá pro grupo do Telegram, porque eu prometi que era só lá que eu ia falar isso. Então, por exemplo, em vez de você fazer parado assim, faz com movimento. Vai e volta. Vai e volta. Ou então, girando o braço para trás, já está alongando devagar, alongando o peitoral. A hora que o braço vem para frente, alonga as costas. Ou você pode fazer assim, ó, abre, até tentar encostar uma mão na outra, fecha, e aí você está ativando o músculo, fazendo um alongamento dinâmico. O que é alongamento dinâmico? É alongamento em movimento. O alongamento parado é o alongamento estático. Então ele é parado. Esse alongamento ele serve para desativar, para relaxar o músculo. E quando você vai sair treinar, não é isso que você quer. Você quer o músculo ativo, pronto, com a articulação pronta para você ir lá e realizar a atividade. Então você faz o alongamento dinâmico. Terminou o alongamento dinâmico, a única diferença do pessoal da corrida é que eles precisam fazer um keeping.
E por que eles fazem o keeping? Quem quiser saber o keeping, eu não falo aqui, tem que ir pro grupo de treino gratuito. E lá eu falo como que faz os keepings. Dona Gil tá que tá. Uma galera tá... Isso. Quer se inspirar em speedrunners? Segue esse povo aí. E outra, se você entrar no grupo do WhatsApp, a Cleo pega a foto que você manda lá do seu treino, faz uma montagem bacana e ela coloca no Instagram, e aí você pode compartilhar, enfim. Quem gosta, segue o Speedrunners. William Personal, meu amigo, ex-chefe, porque eu trabalhei com ele aqui na academia em Bandeirantes. Então, tem uma parceria legal aí, ele tem uma equipe de corrida. Eu não tenho equipe de corrida, tá? Que fique isso bem claro, tem bastante gente de fora que eu não tenho equipe de corrida. Meu trabalho é todo online. Se alguém quiser uma equipe para correr em Bandeirantes, aqui na região, procura o William. E tem outros também aqui, mas eu vou falar do William porque ele está aqui me prestigiando. Então eu vou falar dele porque eu gosto dele e eu trabalhei para ele. E é lá que a gente fez uma parceria muito massa. Então, perdi até o que eu estava falando. Lembrei. O pessoal da corrida tem que fazer os keepings. Os keepings é a forma com que você treina a pisada no chão, tá? Por que isso? Porque quanto mais coordenação você tiver, mais economia de movimento você tem. O que é economia de movimento? É você conseguir correr economizando energia. Porque quando você vai para provas mais longas, de 10 km para lá, você precisa pensar o seguinte: quanto mais economia eu economizar, menos o meu coração vai bater. E mantendo a intensidade, que eu já expliquei no começo da live. Quem tá chegando agora vai ficar meio perdido, mas depois pode assistir, eu vou deixar gravado. Eu vou tentar subir depois também essa live pro YouTube. Eu tenho uma pessoa que tá gravando lá pra mim, tá? O meu parceiro Lemuel, que tava aqui deixando o link pra vocês, ele tá gravando a live. Então, vocês vão entender que a mesma intensidade com economia de energia faz você ter a intensidade lá 7, 8, que é ritmo de prova, e faz o seu coração bater lento, que é a intenção, para que você facilite a respiração e consiga ir mais rápido com a mesma intensidade. E aí você consegue em alguns momentos dar aquela famosa paulada no meio da prova, né? E aí mas por que isso? Porque você fez uma economia de energia, e para isso você precisa treinar o gesto de corrida. Um aquecimento simples para o braço e que ninguém faz na corrida é isso aqui, ó. É um aquecimento. Eu já estou treinando, ativando todo esse grupamento muscular que eu preciso durante a corrida. Algumas pessoas relatam de dor assim, ó, na corrida, ou pessoas que correm muito longe, dói o ombro. E se alguém já sentiu isso, pode deixar o comentário aqui. Se eu não me engano, a Débora uma vez comentou comigo que durante a corrida sentiu dor no ombro, porque o ombro não estava preparado para o excesso de movimento que aconteceu. E isso é sério, isso começa a causar um desconforto e abala o psicológico, você não consegue terminar a sua corrida, tá? Então, eu quero contar para vocês de novo que a inscrição para semana, inscrição para o programa com o coração, o Correndo com o Coração e o Pedalando com o Coração estão abertos até segunda-feira, ou 100 vagas. E as 100 vagas não é 100 para cada, é 100 total. Se der 30 na corrida, 70 no ciclismo, não importa. São 100 vagas para os dois. Atingiu 100. Voltei, travou tudo aqui, mas vamos lá. Eu tô desligando o computador por causa disso, tá? Opa, fechei a tela do computador para não travar mais. Então, estão abertas as inscrições. Quem quiser fazer parte, me chama ou entra na comunidade de treino gratuito. Tem tudo lá, como funciona, como não funciona. Preço de pizza, R$ 79,70. Uma única vez, o acesso é vitalício. Você tem acesso quantas vezes você quiser pro resto da sua vida nesse treino, tá?
voltei a repetir porque travou aqui, mas pra mim já voltou. A live vai ficar gravada, vocês podem ver o finalzinho depois, tá? Então, tá aberta a inscrição, me chama, participa. E a surpresa, o presente que eu tenho é que amanhã eu tenho outra live aqui com vocês. Só que uma live com um nutricionista amigo meu, tá? Eu senti uma vez, portanto, eu perguntei sobre a posição dos braços. Lembro, incomodou e dói por causa desse movimento, tá? Então, amanhã eu volto aqui às 8h30, eu vou estar divulgando agora nos stories, lá para a comunidade de treino gratuito e para as 2 turmas, correndo com o coração e pedalando com o coração. Na verdade, eles já estão sabendo primeiro que vocês, mas amanhã tem live com um nutricionista, Alexandre Bretas. Ele fez pós-graduação comigo em triatlon, ele entende tudo sobre longa distância, né? Que é o que a gente chama de endurance, e o endurance começa acima de 10 minutos. Então, se você faz qualquer atividade acima de 10 minutos, não perde a live amanhã. Depois que eu divulgar ele aqui nos meus stories, eu vou deixar uma caixa de pergunta e eu vou passar adiantado as perguntas para eles. Se não tiver a pergunta lá, não adianta fazer na hora, que dificilmente a gente vai responder, porque eu já tenho pelo menos 10 perguntas lá da segunda turma que já fez para mim. E o pessoal da assessoria individualizada também, que eu já tenho, só de suplemento eu tenho 5 perguntas, de quais usarem, tá? Então, deixa as perguntas na caixinha que eu vou deixar aqui nos stories, tudo que vocês quiserem saber sobre alimentação, antes da prova, depois da prova, durante a prova, como que tem que ser a alimentação para emagrecer na corrida, no ciclismo, como que tem que ser para melhorar a performance, que é diferente de emagrecimento. Então, tudo isso vai ter amanhã nessa segunda live. Então amanhã mais uma live com o meu amigo Alexandre Bretas. Ele vai estar aqui, nós vamos dividir a tela e ele vai contar tudo para vocês sobre como fazer a alimentação. E por que eu estou trazendo ele? Porque eu recebo muita, mas muita pergunta sobre como é antes da prova e depois da prova. E eu só posso falar do que eu faço. O meu pré-treino é um suco de laranja, meu pós-treino é BCAA. E a grande parte das pessoas falam que BCAA não serve para nada, e realmente não serve para quem não sabe usar, quando usar e para que usar. Para mim serve como tamponamento, porque tem um monte de detalhes de células e receptores abertos, eles fecham isso e me deixam com a imunidade mais alta, me faz ter uma recuperação mais rápida. Então tem tudo isso e eu e o Alexandre vamos estar contando aqui para vocês amanhã. As minhas experiências com dietas que eu fiz sozinha, dieta que eu fiz com um nutricionista comum, dieta que eu fiz com uma nutricionista esportiva que não treinava e ela quase me matou, que eu quase tive um troço, eu cheguei a vomitar em cima de bicicleta. Eu vou contar tudo isso amanhã aqui. E também como ele trabalha com atletas de endurance, triatletas que fazem provas de 10 horas, provas de 15 horas, provas mais rápidas. Na live passada alguém me perguntou sobre bicarbonato. Cara, ele me deu uma aula uma vez, eu fiz essa pergunta pra ele, e normalmente isso dá diarreia, tira a fadiga, mas eu não queria correr tudo cagado. Simples assim. Amanhã, 8h30 da noite, quem perder, perdeu, porque a live com ele eu não posso gravar, eu não vou gravar, eu não pedi autorização pra ele pra isso, e isso não vai acontecer. Então, quem quiser vai ter que estar aqui ao vivo amanhã, 8h30 da noite, live. Eu e o Alexandre Bretas, vai nos meus stories e deixa uma pergunta para ele. Do mais, lembra, as inscrições estão abertas, assistam de novo essa live, eu expliquei todos os métodos, para que serve, e como usar. Eu expliquei como é a sensação de esforço, a tensão da perna, eu expliquei como respirar. Tudo isso está pronto, 5 semanas de treino pronto para vocês melhorarem e ficarem mais rápido em 5 km, podendo utilizar isso dentro dos 10, tá? E o pessoal do pedal vai fazer 30 km em 1 hora ou menos, como o Ricardo já fez em 5 semanas só com os treinos gratuitos. Então, quer fazer parte, me chama aqui, eu vou estar agora fazendo um trabalhinho aqui, porque eu estou regravando, lembra? Eu falei que eu estou regravando as aulas só para atualizar a qualidade da imagem. Então eu vou estar aqui, eu posso estar respondendo vocês como fazer parte, como não fazer. E eu espero vocês amanhã com o Alexandre. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.